Olá, queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Mais uma vez, estamos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor, né? A paz de Cristo a todos. É um prazer nós termos aqui as irmãs, avós, os avós aí, tio, primo, adolescentes, a igreja de modo geral. Deus abençoe. Vamos lá? Vamos cantar o hino da harpa. Qual é o número aí? 33. Com tua mão Segura bem a minha, pois eu tão fraco sou a Salvador. E não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Olhas em mim, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo que as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, ele por mim me fez atravessar. Com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares desse céu no peito, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Isso. Vamos lá. Hoje é Êxodo 31, 14 a 16. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará a obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer a obra, certamente morrerá. Muito bem. Nós estamos tratando de um assunto e estamos usando a Bíblia. Sem teorias, sem conjecturas, porque muitas pessoas estudaram a questão do Shabat seguindo simplesmente aquilo que Ellen White falava. E Ellen White tinha as suas visões, ela tinha certos problemas de mente, todos vocês sabem disso, e que na verdade tentou e escreveu vários livros tendo visões e revelações. E o único livro que nós temos que seguir, que foi revelado e que veio diretamente do céu, inspirado, Deus inspirando homens, é a Bíblia Sagrada. Qualquer outro livro que alguém... Isso é muito simples. Eu posso estar no meu quarto e dizer assim, Deus me deu uma revelação e eu botei no papel, aqui está. Isso é muito simples. Agora, nós sabemos de todo o processo que envolveu o cânon do Velho e do Novo Testamento, tanto dos 39 como dos 27 livros, para que eles pudessem ser aceitos. Na verdade, nenhum concílio determinou. O que eles fizeram foi apenas legalizar, porque tinham os livros que já eram aceitos e lidos pelas comunidades como livros inspirados. Então isso é muito sério. Eu tenho que ter todo o cuidado para não aceitar qualquer interpretação de uma visão, de um sonho. Eu lá em casa eu tive uma visão, Deus mandou escrever isso. Você pegar a origem de todas as seitas e movimentos, surgiram assim, de pessoas particulares que diziam que tinha na verdade uma revelação e aí tentava criar um livro, tentava criar uma Bíblia. Já observaram isso? E quem vai fazer isso? Nós temos lá atrás Márcio, né? O Marcião, como alguns falam,
Ele vai tentar criar o próprio texto, o próprio cânon dele, né? Então, isso é muito sério. Nós temos que ter todo o cuidado com essas questões. Ele rejeitou algumas coisas, alguns livros, e tentava criar o seu cânon. Daí a igreja reagiu. Então é muito importante que cada irmão, que cada irmã compreenda isso. Então eu não posso, por exemplo, guardar algo só porque fulano ou a fulana teve uma revelação, teve uma visão. E aí, pronto, eu tive uma visão e aí nessa visão eu vi o 4º mandamento. Não. A outra coisa que nós precisamos entender é o propósito do sábado, na perspectiva de Deus. Qual é o propósito do sábado? Vamos lá para Gênesis 2 primeiro. Gênesis 2 primeiro, depois a gente volta para essa passagem bíblica aí. Gênesis 2 primeiro, vamos lá. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus descansou. Veja que ele não se cansa, diz o profeta Isaías. Deus não se cansa. Mas aqui o Shabat, ele vai ser estabelecido como um princípio ético, um princípio moral. Ou seja, Deus estava dizendo que o homem deveria trabalhar até a sexta-feira. No Shabat, esse homem deveria descansar. Mas em momento algum há uma ideia de salvação no sábado. Há uma ideia de que o sábado complementa a salvação. Há uma ideia de que o sábado seja um produto colocado para se ter vida eterna. Não há isso na Bíblia. Não há, de maneira nenhuma. Ok? Vamos aqui. Agora voltando lá para o nosso texto, observe o 14, vamos ler de novo aí o 14, vai. De Êxodo 31. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Primeira pergunta, o sábado é santo? Coloca aqui, meu bem. Aqui vamos analisar. Primeira pergunta, eu coloco aqui, o sábado é Kodesh? Ok? Essa é a pergunta. O sábado é Kodesh, ok? O sábado é Kodesh, que essa palavra é separado, o sábado é Kodesh, o sábado é separado, essa palavra aqui é santo, é a palavra separado, mas aqui o sábado é santo, a quarta-feira é santa, a quinta-feira é santa, tudo é santo no sentido de que Deus criou. Mas o Kodesh aqui, nesse versículo, o Kodesh, olha aqui, ó, Kodesh, certo? Esse Kodesh aqui, ele, na verdade, vai ser visto apenas no sentido de separado. Não é santo na essência, não. Porque não há moralidade de santificação em um dia. O dia não pode expressar santidade, o dia não pode seguir santidade. É como uma mesa. Quando diz assim, aquela mesa lá do santuário, do tabernáculo é santa. Ela é santa no sentido do Kodesh, apenas que Deus separou para estar ali. Mas não há santidade numa mesa, não há santidade em um pau, de maneira nenhuma. Então o sábado, ele é santo só no sentido de que foi separado por Deus para o descanso do homem. Onde é que está a profanação do sábado? Está aqui, ó, esse verbo profanar, que é poluir, é halal. Aqui, ó, halal. Esse halal aqui, poluir, profanar, contaminar, é porque como Deus separou um dia para o descanso do homem, para o bem do homem, e era a ordem de Deus, se o homem não guardasse aquilo, ele estaria desfazendo da obra de Deus. Ele estaria desfazendo da palavra de Deus. Deu para entender? Mas não quer dizer que no dia, o dia em si é santo. No sentido ético, no sentido moral, não existe isso. Ok? Agora, onde estaria o ato de profanar? O ato de profanar é porque Deus estava dando uma determinação para o homem. O sábado era um sinal entre Deus e os judeus. Nós já explicamos ontem, tanto do sábado como da circuncisão, ok? Então você precisa compreender isso.
Agora, ou uma pessoa que não guardava naquele dia a determinação de Deus, ele estaria profanando o Shabat. Quem fizesse negociação no sábado, quem comprasse, estaria desfazendo do Shabat. As várias questões, os exageros do sábado, quem colocou foi a tradição rabínica. Você vê que o Senhor separou esse dia para o descanso. Mas aí vem os exageros dos judeus legalistas, que na verdade eles exageraram em colocando regras e regras e sub-regras em cima do Shabat. Tá certo? Então, aqui, na verdade, não se tinha... Você pode observar que até mesmo no período do exílio, não se tem tantas regras no tocante ao sábado. Mas os homens vão criar um monte de regras e regras e regras e regras por causa do sábado. Inclusive, eles diziam ao judeu que para comer um ovo de uma galinha, só se ela tivesse presa e ela tivesse colocado esse ovo na sexta-feira. Se fosse no sábado, não podia comer porque ela estava trabalhando. São exageros. Exageros, ou seja, eles passaram a interpretar a questão do Shabat totalmente errada, totalmente fora do padrão da palavra do Senhor. Quando Jesus chega, nós vamos analisar isso, quando Jesus chega, que ele vai trabalhar, lá no Velho Testamento teve um rapaz que foi acusado, vamos ler aí rapidinho, Números 15, verso 32 a 36, vamos lá, Números 15, 32 a 36. Lá no Velho Testamento, um rapaz foi acusado porque trabalhou no dia de sábado. Vamos. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Pode ir. E o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o Só um minuto. Esse rapaz foi apanhado no dia do sábado apanhando lenha. E aí, quando pegaram ele, nem Moisés ainda sabia como proceder. Já tinha sido dado o Shabat. Mas Moisés não tinha tantas normas sobre o sábado. Aí ele foi perguntar para Deus. Vamos lá. Certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Tá vendo? Aí veja bem. Depois o Senhor dá a determinação porque era um sinal entre Deus e Israel. Agora, esse rapaz que foi acusado no sábado, Jesus teve o mesmo pecado dele. Jesus foi acusado do mesmo pecado dele. Vamos ver aí. João 5, 16 a 18. João 5, 16 a 18. Jesus foi acusado de não guardar o sábado. Ou seja, ele cometeu o mesmo ato de profanação. Vamos lá. E por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E aí? Por que Jesus não morre? Por que Jesus não foi visto por ele mesmo como um profano? Porque Jesus trabalhou no sábado. Jesus trabalhou no sábado. Por que Jesus, na verdade, trabalhou no sábado? Porque Jesus estava matando o sábado legalista. Jesus estava matando o sábado que criou várias nuances, interpretações, cores que o Pai Eterno não tinha dado. E aí, o Senhor Jesus, ele também foi acusado pelos judeus de não guardar o sábado. Mas Jesus sabia que não estava errado, porque ele estava dentro da conotação correta sobre o sábado, ok? Então, nós podemos analisar que dentro do Novo Testamento, o sábado vai ter uma nova configuração. Enquanto que lá no Velho Testamento, o sábado era um sinal entre Deus e Israel, já nos dias que Jesus chegou, o sábado não era mais uma lembrança da aliança firmada entre Deus. Não era mais aquela insígnia. O sábado já era um peso. O sábado já era um fardo. Vamos ver aí, Mateus. Aliás, Marcos 2, 27. Vamos lá. Marcos 2, 27. Olha o que diz a Bíblia. Isso aqui é você compreender, sentar e ler a Bíblia direitinho. Vamos lá. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Pronto, aí é o 22, né? Começa pelo 23. Olha aí. Não. 2, 23.
2:27. Sim, 2:23. E aconteceu o quê? Passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. Primeiro lá, vamos lá. Os discípulos pegaram as espigas e tiraram e começaram a colher para matar a fome. Vai. E os fariseus disseram: Vês, porque fizeram no sábado que não é lícito? Tá Mas vendo? ele disse: Nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, os quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também ele aos que com ele estavam. Muito bem. O que Jesus fez? Jesus ele vai dar uma nova interpretação para o sábado. Por quê? Porque se você analisar aqui, o sábado no Novo Testamento se tornou um fardo, se tornou um peso. E aí, olha o 27 agora, lê o 27 de novo. Olha o que Jesus disse aí. O sábado foi feito por causa do homem. O sábado foi feito por causa do homem. Ou seja, Deus criou o sábado para o descanso do homem. Só que agora, esse sábado que tinha sido para o descanso, ele tinha se tornado um fardo para o homem. Aí o que ele diz aí? E não o homem por causa E não o homem por causa do sábado. Veja que a religiosidade, o legalismo transformou um simples Shabat, olha aqui ó, o Ha-Shabat, o sábado, aqui é um artigo, ok? Aqui é um artigo, esse pontozinho aqui, esse dagueche aqui, é para indicar claramente aqui que é um artigo, ó, Ha-Shabat. O Ha-Shabat, eles transformaram o Ha-Shabat em um peso. O que era para o bem, agora se tornou um peso, uma religiosidade. Tem aquele negócio, a oração, por exemplo, a oração deve ser motivo de alegria, mas para muitos a oração é um peso. Por quê? Porque transformam ela na religiosidade. O jejum, o ofertar, o ajudar, deve ser um prazer e uma atitude de piedade, mas se transforma em religiosidade, é complicado. Então, vocês podem observar aqui claramente que o Shabat no Novo Testamento, ele deixa de ser um dia de descanso para o bem do homem e se transforma em um peso, em um fardo que o homem não conseguia carregar e que ele vivia aflito por causa disso. E aí vem o final. Como era o Ha-Shabat na visão de Jesus? Como foi que Jesus interpretou o sábado? Vocês acabaram de ler. Jesus diz que por qualquer necessidade se podia trabalhar no sábado. E ele dá dois exemplos. Ele dá o exemplo dos pães, da proposição que só poderiam ser comidos pelo sacerdote. Davi comeu e não morreu. Por quê? Porque a necessidade, ela fala mais alto do que práticas religiosas. Jesus, na interpretação do Shabat, ele deixou claro que o Shabat deveria ser usado para o descanso do homem, para fazer o bem, para praticar boas obras, para tirar um animal que está morrendo. Então, Jesus Cristo, ele falou da falsidade dos escribas e fariseus no dia do Shabat, e ele realçou a importância aí do Shabat de se praticar atos de misericórdia, atos de bondade, atos de amor, atos de perfeição. Isso é muito importante aqui, porque nós podemos analisar, queridos irmãos, que Jesus Cristo, ele deixou claro que o sábado não era para ser um peso para o homem, porque o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Então, ademais, por que houve essas alterações? Porque Jesus, ele era Deus e era o Senhor do sábado. Ele tinha todas as condições de colocar a nova interpretação e a mudança nesse Shabat, ok? Então, nós temos que entender aqui claramente que o sábado, nós já explicamos, era um sinal entre Deus e os judeus. Sábado não era para salvação, era só para lembrar da aliança que Deus havia feito com Israel. Mas depois isso se transformou no meio dos judeus, em especial os legalistas, pura religiosidade, cavalo de batalha. Vocês se lembram? Tem coisas que Deus nos dá, irmãos, que é para ser bênção e se torna maldição. Eu vou dar dois exemplos aqui. Vocês se lembram da serpente, lá em Números 21? Da serpente que Moisés criou? Deus mandou criar naquele ato, para quem olhasse foi curado.
depois os judeus começaram a adorar a serpente, que aí o rei teve que destruir a serpente. Vocês se lembram da Arca da Aliança? Era apenas para representar, simbolizar a presença de Deus. Eles passaram a cultuar a Arca da Aliança. Tem coisas que Deus dá para o nosso bem, e aí a gente começa a adorar como se fosse Deus. E tem gente que adora o sábado como se fosse Deus. E o sábado, gente, foi dado só para o descanso. O sábado religioso dos judeus é um sinal entre Deus e os judeus. Tem gente que passa a adorar o templo mais do que o dono do templo. Vocês se lembram que Estevão foi morto porque pregou contra o templo. E Jesus chega e também prega contra o templo. Ou seja, às vezes o objeto que é dado para um uso se torna, na verdade, um objeto até como se fosse o próprio Deus. E tem gente que transforma o Shabat como se fosse o próprio Jesus Cristo. O sábado não salva, sábado não traz santidade, sábado não altera a santidade. Então compreenda isso. É a palavra de Deus. Vamos orar com a irmã Daina. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que se descortina diante de nós, meu Pai. Te agradecemos pela saúde, por estarmos aqui para te adorar. E te pedimos agora um dia abençoado na tua presença, meu Deus. Que nós fiquemos no centro da tua vontade. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Nós temos dois pedidos de oração. Uma irmã pede oração pela mãe dela, que está na UTI. Sim. E o nome dela é Eusinelli, o nome da mãe dela. E temos também a irmã Fernanda, ela acabou de passar mensagem que o irmão Cadmo voltou para a sala de cirurgia, não está bem. Vamos orar pelo irmão Cadmo. Nós estivemos lá visitando ele fez a cirurgia do coração, fez ontem 3 pontes apenas, e vamos orar por ele para Deus abençoar os demais irmãos. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu poder jamais mudou, Cristo cura sim. Que Jesus maravilhoso é este nosso, é este nosso, é este nosso. Que Jesus maravilhoso é este nosso, é este nosso, é este nosso. Ele salva, ele cura, ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Ele salva, ele cura, ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Pai Santo, Pai querido, Tu és o dono da vida, Tu és o Deus que tem todo o poder. E Tu disseste na palavra, através de Cristo, que devemos orar pelos enfermos. Nós rogamos em favor das Tuas filhas, daquelas que estão na UTI, daquelas que precisam de um milagre agora. Nós oramos em favor do irmão Cadmo, que não está bem, e estende a Tua mão saradora sobre os Teus filhos agora. Senhor, Tu sabes a necessidade, e nós recorremos a Ti, para que segundo a Tua vontade o Senhor opere. Segundo a Tua vontade o Senhor faça um milagre. Nós oramos pela restauração, pela cura. Senhor Deus, usa os Teus filhos ainda em vida, para glorificar Teu nome, para pregar a Tua palavra. Assim estende as Tuas mãos, sarando, curando, repreendendo toda a enfermidade. Faz isto para a alegria da família. Faz isto para a glória do Teu nome. Faz isto para o louvor do Teu nome. E porque nós cremos em Ti. Porque sabemos que Tu és o dono da vida. O Deus de milagres. Opera maravilhas. Opera milagre agora, Pai. Na vida das Tuas filhas. Na vida dos Teus filhos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.